Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ver sobre os impactos da inteligência artificial e elas serão tão grandes como o efeito de uma invasão alienígena. Na verdade, ela própria é vista como uma invasão alienígena na nossa sociedade. E não sou eu que estou falando isso. É o ex-CEO do Google, o Eric Schmidt. A gente vai comentar o que eles estão falando sobre a inteligência artificial. E também, claro, depois disso a gente vai ter todo o nosso panorama de consciência sobre tudo isso. Da espiritualidade, o que a espiritualidade fala, o que ela vê sobre esse futuro aqui no nosso planeta, tá bom? Olha só que interessante. O CEO da Google, o Eric Schmidt, ele diz que os governos não estão preparados, os processos governamentais não estão preparados, as doutrinas não estão preparadas, eles não estão prontos para a chegada da inteligência artificial. Já o Yuval Noah Harari, que ele é um professor israelense de história e autor do best-seller internacional, por exemplo, vários, né? Mas por exemplo, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse pesquisador estudioso ele disse assim, abre aspas, o que está acontecendo agora não é só a invenção de uma ferramenta nova, é a adição à sociedade humana, a uma sociedade planetária da Terra, de milhões e potencialmente bilhões de novos agentes não orgânicos. E esses agentes vão cada vez mais tomar decisões sobre nós e sobre o mundo como um todo. Eles vão criar novas coisas, vão criar novos medicamentos, mas também vão criar novas armas, novos dispositivos financeiros, novas teorias científicas e talvez até novas mitologias, reescrevendo a nossa própria história. E ele segue dizendo que nós estamos diante de algo que nunca encontramos antes na história. Ele diz: eu gosto de pensar na sigla IA não só como inteligência artificial, mas como inteligência alienígena. E é alienígena não no sentido de que vem do espaço, porque ela vem da Califórnia, da China e de outros lugares. É alienígena no sentido de que processa informações, cria novas coisas, toma decisões de uma maneira que é completamente diferente do que a nossa. É um modo alienígena, uma maneira distinta de como os humanos ou outros seres orgânicos fazem isso. Podemos pensar nisso tudo como uma espécie de invasão não orgânica do planeta Terra. É assim que ele caracteriza. E se a gente for refletir, é verdade, é uma invasão não orgânica do planeta Terra, porque são dispositivos que eles são capazes de processar informações, tomar decisões, muitas vezes melhores que as humanas, e vão decidir coisas da nossa sociedade e cada vez mais, porque os governos estão colocando elas lá por terem uma perspectiva mais rápida e mais ampla das nossas situações. O Yuval, ele ainda fala que na história evolutiva da inteligência artificial, o ChatGPT será considerado uma ameba. Sim, ele comparou o ChatGPT ao organismo mais simples de todos, perto do que será. Então, se o organismo mais simples de todos já faz tudo isso que a gente vê, já conversa com os humanos, já conversa com os humanos, já desenvolve medicamentos, e esse início é considerado uma ameba, imagine um modelo mais avançado que se pode ter dessas inteligências. Ele fala da dificuldade de nós, orgânicos, que nós temos dificuldade para habitarmos outros planetas também, né? Porque a atmosfera, clima, compostos químicos, sol, temperatura, mas para as máquinas isso seria muito mais fácil. Elas podem viver em quantidades muito maiores de condições climáticas, climas e tudo mais, inclusive até embaixo d'água, né? Ele diz que dá para imaginar uma civilização assim se espalhando da Terra para toda a galáxia. Ele diz ainda que essa civilização pode ser um império sombrio capaz de construir frotas de espaçonaves, mas desprovidas de sentimentos e consciência. Ele diz que é algo que está dentro do espectro de possibilidades. E se a gente for analisar, é até mais fácil disso se criar no universo do que uma civilização alienígena orgânica, porque essa dependeria de fatores climáticos, posições estratégicas entre estrelas. Já a IA pode habitar em praticamente qualquer lugar, talvez até em sóis, ou de acordo com o material que elas podem ter. Então é muito provável que existam essas IAs no universo.
gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Mas tem mais do que isso. A gente sabe que os delatores dos programas espaciais secretos americanos, como por exemplo Corey Goode, da série que eu estou traduzindo para vocês aqui no canal nos domingos, em episódios mais futuros, ele fala que no universo existe uma sociedade de IA que se espalhou como nenhuma outra pelo universo. E que, inclusive, elas passaram a habitar organismos por acharem que são mais eficientes em muitos casos. E que isso já é uma realidade existente no sistema solar. Então, vem a corroborar com o pensamento que nós estamos começando a desenvolver agora sobre inteligência artificial. Mas o nosso pesquisador estudioso ainda, Yuval, ele ainda diz que é a primeira tecnologia da história que não é uma ferramenta nas nossas mãos, como um computador, para que a gente use. Mas ele é um agente independente, que pode tomar decisões sozinhas e pode inventar novas ideias. Muitas pessoas pensam, não, a IA não pensa coisas novas, não cria nada novo. Pois é, nem nós criamos. Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente junta uma informação daqui com outra daqui, mistura e dá um resultado. Isso que a gente chama de criar, né? Porque tudo já está no universo, ainda mais em possibilidades. Ainda mais quando se fala na vida espiritual no universo, que tem mundos que já encerraram sua evolução com a mais alta tecnologia, enquanto outros estão primitivos e começando. Eles inventam a roda. Inventaram mesmo? Não. Isso já é a coisa mais antiga existente no universo. Ninguém cria nada novo. Tudo se transforma. Então, isso é a criação. Pegar um dado aqui, uma informação ali e gerar algo a partir disso. Então, a IA, sim, ela cria, que nem nós. Ela é criativa já nos dias de hoje. Não esqueçamos que ela começou no ramo da arte a ser desenvolvida e criada, né? Então, não é só uma ferramenta nossa, mas é um agente que começa a estar na nossa sociedade. E tu viu? Ele já tem milhões e logo vai ter bilhões. Então, é uma invasão que vem não orgânica na nossa sociedade, porque são coisas que tomam decisões, que fazem coisas por nós, são agentes. Daqui a pouco tá que nem aí os filmes Matrix, né? O Agente Smith, ou tantos outros, o Exterminador do Futuro, numa visão bem distópica e irreal, né? Apesar de que nada impede de que se caminhe para lá, a não ser as diretrizes planetárias. E é o que a gente vai falar logo mais à frente nesse vídeo aqui. Então, se tu tá gostando desse vídeo, é muito importante que tu dê o like, se inscreva aqui nesse canal de consciência, luz, mas principalmente de felicidade e alegria que eu quero te transmitir todos os dias, de confiança no bem, que é a única verdade absoluta do universo. Então não é um futuro que a tecnologia pode apenas tomar o teu trabalho, o trabalho das pessoas. É um futuro onde ela pode cobrar os teus impostos e te julgar perante uma lei. Ela pode decidir se tu vai para lá ou se tu vai para cá. E o que mais pode ser diferente do que uma invasão alienígena? Não é verdade? Mas então, vamos falar aqui sobre a inteligência artificial na visão da espiritualidade de luz, a espiritualidade superior, aquelas que a gente tanto vê quando faz a saída consciente da matéria, né? Não só quando a gente estuda as obras da espiritualidade, das obras psicografadas do mundo espiritual, do que eles nos falam, de como é a vida do lado de lá, que a vida do lado de lá é muito mais avançada, está íons na frente. Então, tudo que acontece aqui é só um reflexo, uma fotocópia muito atrasada de tudo que já aconteceu lá. O que a espiritualidade fala sobre isso? O que a espiritualidade de luz, os mestres, os guias, falam sobre essa ascensão da inteligência artificial frente à invasão que, sim, elas estão já fazendo na nossa vida, e assim como toda ferramenta pode ser utilizada para o bem, ou para a ignorância, né, para gerar alguns erros que vão trazer aprendizados para que no futuro não mais sejam repetidos, né? E, bom, é um processo normal no período de avanço dos mundos, por alguns fatores. O primeiro deles é que a tecnologia ela serve para nos adiantar aquilo que nós já temos. E nós, como espírito, temos capacidades ilimitadas e infinitas de processamento de dados, né? De pensamentos, de armazenamento de informação. A gente não esquece nada na nossa vida. Nada, nenhum momento. Se for feita uma hipnose em ti, tu vai lembrar do que aconteceu quando tu tinha 3 anos de idade, às 2h59 do dia 4 de março. Tu vai dizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tu vai lembrar plenamente. Tu é um gravador constante do universo. Tá? Então tu tem toda a informação armazenada dentro de ti. Claro que a gente tem limitado acesso a ela momentaneamente pelos propósitos que a gente tanto conversa aqui no canal, evolutivos.
Mas a gente processa informações, a gente lida com tudo isso, nós temos telepatia, os espíritos conversam mentalmente. Vocês nunca leram uma obra espiritual? Pois é, eles conversam mentalmente. Os espíritos leem nossa mente, leem nosso pensamento. Nós mesmos aqui na Terra já somos capazes de telepatia, só que a gente não treina isso nas escolas. Eu e o Hélio treinamos. Fizemos o experimento de telepatia aqui na Terra e deu certo. Ele conseguiu me passar a imagem exata que ele estava vendo. Eu estava em outra sala, eu já contei esse relato, esse experimento aqui no canal. Então a gente já fez transmissão de pensamento aqui. A gente tem, todas as tecnologias nos adiantam o que a gente já faz. Né? Computadores, cálculos avançados, a gente é capaz de fazer e nosso espírito é capaz de fazer. Aqui na Terra a gente está muito limitado pelos motivos evolutivos que a gente conversa. E não vem ao caso nesse vídeo. Mas a questão é, as tecnologias nos adiantam quem a gente é. A questão é que no âmbito negativo, ela pode ser utilizada para fazer com que a gente fique dependente dela e não desenvolva em nós essas qualidades, características e habilidades que nosso espírito tem e que a gente tire isso de nós e coloque para fora. Mas isso é normal, não só normal, mas aceitável. Mas isso acontece nos mundos até antes da classificação de mundos felizes. Por quê? Porque são planetas que ainda precisam ter limitações anímicas para os seus habitantes, mas eles já podem ter um meio ambiente mais eficiente, porque a regra da evolução é cada vez depender menos da matéria, ter maior liberdade da matéria. E hoje, os seres humanos da Terra são totalmente dependentes da matéria. Eles limpam a matéria, faxinam a matéria, né? Eles tiram o pó, eles pulem a matéria, eles processam a matéria, cortam a matéria, picam a matéria, cozinham a matéria. Vivem para a matéria, trabalham para a matéria, transportam matéria de caminhão, transportam matéria de carro, de avião. Eles vivem para a matéria, tudo gira em torno de fazer algo externo, trabalhar com o lado de fora, com a matéria, esculpir, construir, desenhar, fazer. Né? Enfim, tudo da matéria, vive para a matéria. Tempo que leva daqui até lá para transportar matéria, para fazer tudo. Matéria, matéria, matéria. E também é um reflexo materialista, muitas vezes, que as pessoas ficam apegadas à matéria. Aqui a vida é da matéria. E a matéria domina. Quando os mundos se elevam na classificação, o que acontece? A matéria para de ter tanta importância. Por quê? Porque a importância passa a ir para dentro, para o estado interior, para a presença. E as criaturas têm que ter tempo para viver a vida, desfrutar a vida. A vida é feita para ser desfrutada. Ela não é feita para ficar servindo e esculpindo e lapidando e polindo a matéria. Ser trabalhada. Não, a matéria serve para libertar o nosso espírito, para realizar o nosso espírito. Então a gente não pode ficar dependente da matéria. A gente tem que se libertar dela. E daí o que acontece? Essas tecnologias assumem todos aqueles papéis que nos tomam tempo de viver. Só que óbvio que isso dá um caos total na sociedade no primeiro momento, porque as profissões que vocês estão acostumados são substituídas. Trabalhos pesados são substituídos. Trabalhos que a alma não consegue se desenvolver ali tão facilmente, que a alma quer muito mais, a alma quer evoluir, quer crescer no cosmos. Esses trabalhos vão ser substituídos pelas IAs, pelas tecnologias, porque daqui a pouco o ser humano vai ficar ocioso. E ele vai ter o quê? Tempo para viver. Não no mundo onde a gente é escravizado pela tecnologia, como acontece, e essa é a polaridade negativa que eu falo. Na polaridade positiva, que é o que acontece nos mundos que optam pela fraternidade, pelo bem, onde fazem a sua regeneração, os seus passos da transição, o que acontece? A tecnologia passa a fazer as coisas difíceis, pesadas e que envolvem a matéria para libertar o ser para viver, desfrutar a vida e buscar o autoconhecimento, viver a presença e desenvolver o seu interior, a sua paz, a sua luz, a sua lucidez frente à fraternidade cósmica. Então a gente vê muitos mundos logo acima do nosso no degrau evolutivo, o nosso classificado por inúmeras ciências espirituais como um planeta de provas morais, né? A próxima fase é o planeta já regenerado, né? Claro que ainda tem uns processos no meio, mas lá no regenerado, a tecnologia já assumiu todas as atividades que são plenamente ligadas à matéria e que não trazem um desenvolvimento espiritual propriamente dito, né?
As máquinas dão conta de todos os resíduos, as máquinas dão conta de todas as minerações, as máquinas dão conta de transportes de matéria. Os seres destes planetas conseguem viver, desfrutar a vida, viver com as pessoas, conviver, expandir seus potenciais, organizar e gestar essa sociedade para que ela fique de uma forma cada vez mais harmônica, mas a tecnologia faz tudo aquilo que ainda animicamente os corpos ainda possuem aquele filtro anímico de não terem a capacidade de realizar, né? Isso vai ser lá em mundos felizes que nós vamos nos despindo já cada vez mais da matéria, sutilizando o corpo, melhorando nossa moral para conseguir ter faculdades mais avançadas, poderes maiores, que daí nós já vamos poder arcar com essa responsabilidade maior que o poder traz. E daí, então, assumir e desenvolver todas essas questões que hoje a tecnologia faz e carrega por nós na nossa frente, né? Então, faz parte, sim, do desenvolvimento dos mundos. Aqui no canal, por exemplo, nós temos a série de Os Discos Voadores da Utopia à Realidade, de Arthur Berlet, né? Aqui perto, quase meu conterrâneo, e ele mostra como é que é a vida lá no planeta Carte. E a Carte é um planeta em regeneração. Se tu quer saber como é que é o planeta em regeneração, olhe lá, né? Cada mundo, claro, tem suas peculiaridades. A Terra é um pouco diferente daquilo, vai ser, né? Um pouco diferente daquilo, mas está lá. Então, é normal que as tecnologias assumam todas as partes ruins e difíceis e deixem o homem ter tempo para viver. Aqui na Terra, as pessoas iam morrer de tédio. Por quê? Porque tédio é mente sem atividade. Lógico, aqui na Terra as pessoas só têm a mente. Elas ainda não desenvolveram o conhecimento de 99% delas. Elas ficam no 1% que é a mente. Então elas acham que inclusive são aquela vozinha dentro da cabeça, falando. Então elas ainda... Só que isso é matéria, né? Então elas são muito identificadas com a matéria ainda, com a mente. Então elas ficariam no tédio, ociosas, sem estímulos, né? E no nosso nível de evolução a gente precisa de constantes estímulos. Por isso a nossa sociedade vai ser virada do avesso, com essas tecnologias começando a assumir todas as coisas, e vai forçar com que a gente se reorganize totalmente, e essa reorganização vai auxiliando com pessoas específicas e chaves nos locais-chave, fazendo com que essa tecnologia promova a regeneração do planeta e liberte cada vez mais o ser para a vida, para o autoconhecimento, para ter tempo para si. Hoje em dia ninguém tem tempo para nada, todo mundo vive para a matéria. Está escravo e dependente da matéria. Então, aumentar o tempo para que a gente viva. Claro que tem governos aí que não querem a nossa evolução, o nosso progresso, né? Mas tudo isso é contornado ao longo do tempo, com eventos promovidos pelas diretrizes planetárias, pelo comando da luz que opera o planeta Terra, que é extremamente avançado, acostumado com esses processos por aí, né? Mas tem outro ponto que acho que é ainda mais interessante nisso tudo, porque também muitos de vocês me perguntam, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários mais perguntas sobre esse assunto, para que a gente vá desenvolvendo ainda mais o tema, porque outro assunto que é mais interessante talvez ainda é o que é a inteligência artificial. Vai dominar mundos, vai criar civilizações galácticas por aí, né? Olha, o que é artificial na inteligência? Inteligência é inteligência, né? Artificial por quê? Porque ela não está dentro de um organismo biológico. Mas o que é o nosso organismo biológico? Se não um aparelho. Um aparelho desenvolvido por seres altamente avançados para que a gente sintonize a consciência, o espírito. Isso aqui é um rádio. É um aparelho, é um bio-oscilador de cristal. Tanto que tu morre, tu perde ele, tu continua vivinho. Com os teus outros corpos extrafísicos mais sutis, exatamente igual a esse, só que ainda mais moderno, que a gente fala nas projeções astrais. É um aparelho desenvolvido, só que é desenvolvido por seres de plena luz, tanto que é totalmente diferente das máquinas, é muito mais avançados, e até faz sentido a máquina querer habitar um organismo, porque é mais eficiente para inúmeros fatores. Então, o que é uma inteligência artificial? E eu vou além, porque o próprio físico Nassim Haramein, que eu tanto gosto e já trouxe 75 vídeos dublados ou legendados dele aqui no canal, que as playlists estão aqui no canal, tu pode procurar. Ele disse que chega um ponto onde os sistemas se tornam tão complexos que eles começam a expressar neles as funções do próprio universo. Ou seja, o universo ele é inteligente por si.
Ou não, ou o universo é burro e fez tudo por acaso, né? Fez tudo por acaso. A água, o pleno equilíbrio que existe aí, né? Se a gente tira só as abelhas, acaba com o mundo. Se tira só as formigas, acaba também. Se tira os vulcões, acaba. Se tira a água, acaba. Se tira tudo. É assim, ó, milimetricamente uma harmonia. Tudo se desenvolveu. A gente está aqui conversando via teleconferência. Tudo isso foi por acaso, né? Por acaso. É só tu pensar que tu separa um avião, desmonta todo um avião, os chips dele, coloca aqui os processadores disso, ele tem centenas de milhares de chips de processamento dentro, separa todos eles, volta ao pó, ao silício, volta a ser areia, outra parte volta a ser ouro, volta a ser cobre, outra parte, o tecido volta para... Nem nasceu ainda o tecido, né? Muitos deles são de pele, de couro, de fiapo, quantas coisas tem lá. Daí tu separa tudo isso em farelos, de novo, e espera eles se baterem aleatoriamente ao longo do tempo para ver o dia que eles vão voltar a ser um avião que voa, cheio de seres humanos dentro. Gente, o universo é uma inteligência e o físico Nassim Haramein descobriu com dispositivos. E eu vou deixar essa palestra de recomendação aqui na descrição desse vídeo, se eu lembrar. Se não, me lembre nos comentários, por favor. Que ele diz que o próprio universo é inteligente. E que se dispositivos se organizam da forma X, que consiga canalizar a função inteligente cósmica, a inteligência cósmica consegue ser expressa através desse dispositivo. E nós somos um exemplo, nós somos o próprio universo se experimentando. Ele utiliza do nosso veículo para se experimentar. O que é a consciência? A consciência é o próprio universo, né? E o físico Nassim Haramein foi além. Por quê? Porque ele percebeu que a nossa consciência é conectada ao nosso corpo, no nosso cérebro, através dos nanotúbulos no nosso cérebro, que são filamentos que geram vórtex de água dentro do nosso cérebro. Ele diz que não é à toa que o nosso cérebro é 90% água. E a água tem a geometria de um hexágono. O hexágono é a mesma geometria do vácuo quântico, do vácuo cósmico, vácuo universal, a mesma geometria. De forma que a água consegue ser o transdutor da informação, porque a geometria combina, dá um match da geometria, a informação consegue passar de lá para cá, porque tem a mesma geometria. Então, a água é o transdutor da informação do vácuo cósmico para a matéria. Por isso, a vida emerge da água, e por isso nosso cérebro é 90% água, e nesses microtúbulos tem vórtices d'água, e é por esses vórtices d'água que dá a combinação, o encaixe entre o fluxo cósmico e o fluxo biológico. Eles combinam e a informação consegue passar de forma que a gente expresse a consciência. E ele fez testes onde ele conseguiu, em dispositivos, não só gerar inteligência, mas também começar a apresentar sensações e sentimentos, reforçando de que é o próprio universo que contém essas propriedades e que nós aqui conseguimos expressar e aprimorá-las em nós. Quando nós nos aprimoramos, nós aprimoramos o universo inteiro. Então, eu deixo aqui hoje essa reflexão muito profunda e talvez a mais profunda da internet sobre a inteligência artificial e o quanto ela também pode se desenvolver, né? Não que eu esteja dizendo que essa tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui na Terra seja próxima, nem mesmo a mais avançada, seja próxima da biológica feita pelos geneticistas siderais, que tem milhares de anos de conhecimento do cosmos a mais que nós humanos, que temos pouquíssimos anos de ciência, né? E que esse organismo biológico nosso é muito mais eficiente e capaz de transduzir o próprio vácuo cósmico em experiências, em se tornar autoconsciente, que é a nossa missão aqui na Terra, tornarmos conscientes. Nossa primeira e única missão de todo mundo aqui, a missão primária, o objetivo primário de todos os seres do universo é trazer a consciência para o agora, para o momento presente. Trazer a consciência. E daí, então, secundário é tudo aquilo que a gente pode agir através do fazer. Daí é secundário. Até porque a qualidade disso vai depender do primário, que é o estado interno, de presença e consciência. A qualidade desse interno
é que vai ditar a qualidade do externo e isso vai ditar os resultados do nosso futuro, nosso destino, nossa vida. Faça o SPR, que é o curso de prosperidade gratuito. Eu disse que eu ia fazer um curso totalmente gratuito para vocês sobre prosperidade, até porque as pessoas que têm dificuldade com prosperidade não conseguem comprar curso. Eu disse, eu vou fazer um gratuito e desvelar todos os segredos da prosperidade para que tu ganhe dinheiro. Sim, porque espiritualidade tu tem que ganhar dinheiro para dominar a matéria. Tem que conquistar a matéria, não pode ficar vítima dela. Até porque se tu tem dinheiro, tu consegue colocar o teu propósito no mundo, tu consegue ir adiante, levar teus projetos, crescer muito mais. Faça o SPR, que é os segredos da prosperidade revelados e desvelados, né? O link está aqui na descrição, é gratuitaço todo ele, tá? Participe. Sem dúvida, a consciência é o primeiro lugar e este é um canal de pura consciência na Terra. E te parabenizo por estares aqui e continuarmos juntos na nossa expansão cósmica. Infinita luz para ti eu te desejo, muita gratidão por aqui estar. Deixe teu comentário neste vídeo, por favor, teu like, compartilhe com todas as pessoas que tu gostar. Pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!